Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finchy, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu ainda continuo falando sobre fundos de investimentos, agora sobre administrador e gestor de fundos, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui. E lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série no qual estou falando sobre fundos de investimento. Esse é o 10º vídeo dos 16 vídeos que estarão disponíveis aí para você, no qual eu retirei todas as informações do site investidor.gov.br, que é um site da Comissão de Valores Imobiliários, e aproveitei para compilar todos esses dados e deixar num e-book bem bacana que eu deixei disponível no meu site lá para você baixar gratuitamente. Vou deixar o card aqui em cima ou o link aqui na descrição, qualquer um dos dois você consegue baixar. É um ótimo material para quem vai estudar aí, principalmente para certificações do mercado financeiro, ok? Bom, começando aqui com o administrador do fundo. Então, o administrador é a instituição que constitui o fundo e aprova no mesmo ato o seu regulamento, que é o documento no qual são estabelecidas as regras de funcionamento do fundo, o seu objetivo e sua política de investimento. Então, um fato bem interessante que a grande maioria das pessoas não sabem é que administrador e gestor de fundos não é a mesma coisa. Normalmente as pessoas acabam achando que é a mesma coisa, mas não é, como vocês vão ver aqui neste vídeo. Podem ser administradores de fundos de investimento as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. Então tem que ser certificado pela CVM, que é o primeiro passo. No desenvolvimento de suas atividades, o administrador é responsável por um conjunto de serviços relacionados direto ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, como gestão da carteira, de consultoria de investimentos, de atividades de tesouraria, de escrituração e distribuição das cotas, de custódia dos ativos financeiros que compõem a carteira, de formador de mercado, de classificação de risco por agência, de classificação de risco de crédito, dentre outros. Esses serviços podem ser contratados com terceiros devidamente habilitados e autorizados, sempre com a fiscalização do administrador. Então, o próprio administrador, né, vai contratar aí esses prestadores de serviços e ele vai ficar monitorando esses camaradas para que eles façam tudo certinho. Cabe também ao administrador contratar obrigatoriamente um auditor independente que deverá ser registrado na CVM para auditar anualmente as demonstrações contábeis do fundo. E é bem interessante esse fato aqui, que quem tem fundos de investimentos acaba recebendo uma cartinha, né, do banco que tem esse fundo, né, explicando que as informações contábeis foram devidamente auditadas. Se você quiser participar da assembleia no qual eles vão apresentar essas demonstrações, é bem legal. Então você acaba entendendo como que é esse funcionamento a partir do momento que você tem um fundo de investimento, que você investiu em algum fundo de investimento. Além disso, a elaboração e divulgação das informações periódicas e eventuais do fundo é de responsabilidade do administrador, que também deve manter serviço de atendimento ao cotista para prestar esclarecimentos e responder às reclamações. Nos informativos enviados aos investidores devem constar o endereço e o número do telefone do serviço. Então, o administrador também tem que ficar ali disponível para esclarecimentos e eventuais reclamações que podem ocorrer. O administrador do fundo tem a obrigação de diligenciar para que sejam mantidos, atualizados e em perfeita ordem o registro de cotistas, o livro de atas das assembleias gerais, o livro ou lista de presença de cotistas, os pareceres do auditor independente, os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do fundo e a documentação relativa às operações do fundo, ok? E é vedado ao administrador prometer rendimentos predeterminados aos cotistas do fundo, né? Então, por isso que todo fundo, toda a lâmina que o banco disponibiliza ali com todos os dados do fundo, ele coloca lá a mensagem: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Então, justamente por isso, porque ele não pode prometer rentabilidade. O trabalho ali
do administrador e do gestor é tentar trazer a melhor rentabilidade, né? O administrador ele vai criar um fundo com o objetivo de trazer a melhor rentabilidade para o cotista, mas às vezes nem sempre é possível dependendo do fundo, e aí muitas pessoas acabam achando, né, porque a rentabilidade passada foi muito boa, entra no fundo e aí não dá certo. Então justamente por isso que eles colocam um aviso em todas as lâminas explicativas do fundo. Pelos seus serviços, o administrador é remunerado pela cobrança de uma taxa de administração, podendo ainda, a depender da classe de fundo de investimento que administra, cobrar taxas de performance, bem como taxas de ingresso e saída nos termos da regulamentação. O terceiro vídeo aqui dessa série eu falei sobre taxas, tem o detalhamento. Caso você não tenha visto esse vídeo, você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui em cima também, no qual eu detalho mais sobre esse assunto de taxas, ok? Bom, agora falando do gestor da carteira, gestor do fundo. O gestor da carteira é o profissional, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É quem decide quais ativos financeiros irão compor a sua carteira, quando e quanto comprar ou vender de cada ativo, sempre observando as perspectivas de retorno, risco e liquidez, tendo em vista a política de investimento e os objetivos definidos pelo regulamento. Então perceba bem que a diferença entre o administrador e o gestor do fundo, né? Então basicamente aí o gestor ele vai fazer a parte operacional do fundo mesmo, que é ir atrás dos ativos que vão compor a carteira. Então perceba que o administrador ele tem um papel bem diferente aí do gestor, ok? Mas tem um detalhe importante também, né? É o gestor que seleciona e se relaciona com os intermediários contratados para realizar essas operações e emite as ordens de compra e venda em nome do fundo. Ele também tem poderes para exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo. E o papel do gestor pode ser desempenhado pelo próprio administrador do fundo ou por terceiro contratado para a função, que deve ser a pessoa física ou jurídica credenciada pela CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários. Então, o papel do gestor é diferente do administrador, mas ambos podem ser o mesmo, né? Então, uma instituição financeira pode ser o administrador de um fundo e ela mesma se transformar no gestor, ou ela pode contratar aí um terceiro para fazer essa função de gestor, não tem problema nenhum, né? Então, existem fundos aí que são geridos por terceiros e fundos que são geridos pela própria instituição administradora desse fundo, né? Então, é bem interessante. Outras informações para fechar aqui, já está bem longo o vídeo. O administrador do fundo e os terceiros contratados respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados aos cotistas em virtude de condutas contrárias à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM, né? Então, se o administrador e o terceiro pisarem aí na bola, um dos dois pisar na bola, os dois vão responder aí solidariamente. O administrador e o gestor devem adotar as políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível com os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate e cumprimento das obrigações do fundo, né? Então, eles têm que seguir tudo certinho para não ter problema. Quando um cotista quer sair, por exemplo, imagina, vou sacar lá do fundo, não tem dinheiro, não posso sair porque eles não têm como pagar, né? Não porque o fundo está fechado que isso pode acontecer, mas imagine isso. O administrador e o gestor da carteira do fundo devem ser substituídos nas hipóteses de descredenciamento para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários por decisão da CVM ou também por renúncia ou destituição por deliberação da Assembleia Geral, né? Então, pode ser alterado aí dependendo da situação, né? Existe a regulamentação certinha para que, caso isso ocorra, seja alterado. No caso de renúncia ou descredenciamento, o administrador deve convocar imediatamente a Assembleia Geral para eleger seu substituto, a se realizar no prazo de até 15 dias, sendo também facultado aos cotistas que
que detenham ao menos 5% das cotas emitidas em qualquer caso, ou a CVM nos casos de descredenciamento, a convocação da Assembleia Geral. Então, um fundo, apesar de ele não ter a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, né, se uma instituição quebrar, o administrador e o gestor pode ser transferido para outra instituição. Então, o fundo ele tem um CNPJ independente da instituição que lançou esse fundo, né? Então, você vai investir lá no fundo do Banco Itaú. Esse fundo ele tem um CNPJ independente. Então, se pode acontecer desse fundo ser transferido, né? Claro que para isso acontecer é muito difícil, mas se o banco acabar falindo e tiver uma situação muito difícil, esse fundo ele pode ser transferido para um outro administrador, outro gestor, sem problema nenhum, né? Então isso é uma das grandes vantagens dos fundos terem o seu próprio CNPJ. Na hipótese de descredenciamento, a CVM deve nomear administrador temporário até a eleição de uma nova administração. Então esses pontos são bem interessantes para quem não conhecia, né, compreender essa dinâmica aí de todo o funcionamento, né, a diferença do administrador, do gestor, saber que o administrador e o gestor pode ser a mesma instituição. Então isso é bem legal, mas o papel de cada um deles é diferente e um fundo pode ter um administrador e pode ter um gestor, um terceiro contratado pelo administrador. Então isso é bem legal, né, de você ter essa visão, porque a gente às vezes acha que o banco tem um fundo de investimento do banco, pronto, né? Ele faz tudo ali, não tem essa segmentação, e isso dá uma maior segurança ao funcionamento, né, dos fundos de investimento. Isso é ótimo para o investidor. Sempre lembrando, né, que a fonte desse vídeo aqui é o site investidor.gov.br. Vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo e convido vocês a acessarem meu site finqui.com.br, que foi onde eu deixei aí o aviso no começo do vídeo que eu disponibilizei o e-book sobre todo esse material que eu estou apresentando aqui nos vídeos. Muito mais fácil para você baixar e ler e estudar, caso você tenha interesse. Obrigado para você que assistiu até o final do vídeo, grande abraço e até o próximo.